Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou Kátia Brembati, presidente da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e estou aqui com a missão de falar sobre jornalismo investigativo com vocês, muito bem acompanhada de duas colegas. Pediram para a gente fazer uma autodescrição, então vou fazer uma autodescrição aqui. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados na altura dos ombros, estou com uma blusa lilás, atrás de mim uma estante de livros aqui, falando diretamente de Curitiba, no Paraná, e recebi aqui no Fórum Jornalismo Regional e Comunitário, na quinta edição desse fórum, né, a missão de mediar a mesa por trás da história, os desafios e oportunidades do jornalismo investigativo. E com esse nome, né, daria para ficar falando aí por mais de 5 horas, com certeza, mas nos deram um tempo bem restrito, então a gente vai tentar ser o mais objetivo possível, né, o mais sintético, pensando em quem está nos assistindo, em quem está nos vendo, quais são os interesses dessas pessoas em saber um pouco mais das iniciativas que estão apresentadas aqui. Eu queria reforçar já de início que tem um QR Code aqui nessa tela, e esse QR Code é de uma campanha Adote um Leito, da Casa Hope. Depois a gente vai falar mais sobre essa campanha, mas já fica a dica aí de uma importante iniciativa para crianças e adolescentes com câncer e também crianças e adolescentes transplantadas, tá? Bom, quando a gente vai falar de jornalismo investigativo, a gente pode falar por várias vertentes, né? Muito se fala nesses veículos chamados tradicionais, convencionais, né? Que fazem um importante jornalismo investigativo, isso a gente não nega, mas quando a gente organiza eventos para falar sobre jornalismo investigativo, uma das demandas que a gente recebe bastante é assim, tá, mas e quando que vocês vão falar da realidade que eu consigo praticar na minha cidade, que eu consigo praticar no meu estado, ou então no nicho de atuação que eu quero agir, né? E eu acho que excepcionalmente por esse motivo, a presença das duas colegas que estão comigo nessa mesa é bastante relevante, né? Então, a gente tem aqui a Jennifer Mendonça, repórter da Ponte Jornalismo, que é um veículo que ela vai explicar um pouquinho algumas das atuações da Ponte, mas é um veículo com um foco muito específico. E a gente também tem a Paula Litaif, que é diretora executiva da revista Cenário Amazônia, que atua em vários tipos de veículos na Amazônia, então produz desde jornalismo impresso, portal, né, uma revista, como o próprio nome diz, mas também produz conteúdo em vídeo, por exemplo, com uma perspectiva do olhar amazônico, ou seja, fazendo investigação a partir da realidade local. E cada uma tem suas dores, cada uma tem suas dificuldades, e cada uma, o mais legal, tem suas experiências positivas para contar. Como é possível fazer bem feito, como é possível servir de benchmarking, né, que é uma palavra que a gente usa bastante aí, né, servir de até de espelho para que esse reflexo seja reproduzido em outras realidades. Então, se vocês me permitem, eu gostaria de começar com a Jennifer, né? Jennifer, se você puder contar, a gente fez um combinado aqui de algumas reportagens, alguns exemplos de atuações da Ponte, que mostram exatamente essa questão de nicho, e já que o fórum é um fórum de jornalismo regional, para a gente não falar só de jornalismo investigativo amplo, assim, para a gente também falar de jornalismo regional. Jennifer, começa contigo, então. Oi, boa tarde a todos, e todas. Eu sou Jennifer, eu sou uma mulher cisgênero branca, de cabelo escuro, castanho escuro na altura dos seios. Estou com blusa de manga comprida preta, direto de São Paulo. Minha voz está meio ruim, porque, né, São Paulo, se você não está com algum problema respiratório, você está morando errado em São Paulo. E eu estou na Ponte há quase 6 anos. Eu comecei como colaboradora no finalzinho da minha graduação, cobrindo polícia, cidades num outro veículo, né? E acabei conhecendo outros colegas que eram da Ponte na época e acabei enveredando também. Mas estou fixa desde 2021 como repórter, né? A nossa equipe ela é bem pequenininha, não parece, né? Muita gente fala, nossa, eles produzem tanta coisa e não tem tanto repórter, né? Somos 2 repórteres contando comigo, eu e a Catarina, o editor que é o Amauri, a Elisa, que é da parte de audiências e redes sociais, e a
Jéssica, que é da parte de relacionamento, nós 5 somos os fixos, né? Mas a equipe é um pouquinho maior, somos no total 8 pessoas, né? Então, a ponte, ela surge em 2014, a partir de jornalistas que estavam satisfeitos com a cobertura que estava sendo feita na questão de segurança pública e direitos humanos, né? Então, quando a gente fala de segurança pública, a gente está falando também do sistema de justiça, da violência de Estado, mas com um olhar diferenciado, né? Então, a ponte surge para cobrir segurança pública e sistema de justiça, né? Que entra também Poder Judiciário, Ministério Público, sistema penal, né? Que é o sistema penitenciário, a partir desse olhar de direitos humanos. E o jornalismo que a gente faz é um jornalismo de causas. Isso significa que a gente busca transformação social por meio desse tipo de especialização, de cobertura, mas também de incorporar no próprio fazer jornalístico, né? Então, o que é importante para a gente, questões de raça, questão de gênero, quem que são as pessoas que estão falando, quem são as pessoas também que estão produzindo, né? Nós temos pessoas, a gente tem essa preocupação em ter os olhares de pessoas diferentes no próprio fazer jornalístico, né? Pesquisas até sobre quem são as pessoas que estão nas grandes redações também diz muito a respeito disso, né? E desde então a gente tem buscado, através das nossas coberturas, denunciar principalmente violência de Estado, que é o nosso principal eixo. Então, isso significa desde as mortes que são cometidas pelas polícias, a pessoas que são presas de alguma forma com provas que são muito questionáveis, pessoas presas injustamente. E aí a gente tenta trazer questões estruturais para essas dinâmicas. E isso é muito presente tanto nas questões de como a violência de Estado é produzida, né? Quem são as pessoas que estão no Poder Judiciário, quem são as pessoas que estão na polícia, quem são as pessoas vitimadas por essa violência, né? Então, tem uma coisa que eu aprendi que é muito importante, que a gente reverbera bastante, eu aprendi na nós na escola de jornalismo, que a gente não dá voz às pessoas, né? A gente potencializa as vozes dessas pessoas. Então, também tem essa questão do lugar que a gente está falando, né? A gente estava até discutindo na conversa antes de entrar que Sudeste é muito visto como nacional e não como regional, né? Então, a gente também não deixa de ter a gente acaba cobrindo muito São Paulo porque a gente está em São Paulo, mas a gente traz também outras coberturas, quando é possível, de outros estados, de outros lugares. A gente tenta, sempre que possível, trazer essas outras visões também para o nosso trabalho, até para enriquecer. Inclusive, eu agradeço a oportunidade também de estar conhecendo a Paula nesse fórum, né? Porque eu não conhecia o trabalho dela recente, né? Na revista Cenário, eu achei muito interessante. E alguns exemplos disso que a gente tem são, por exemplo, reportagens que a gente fez que influenciaram de forma direta ou indireta na liberação ou absolvição de cerca de 20 pessoas, né? Que foram presas com provas muito questionáveis. A pauta do reconhecimento regular, que está muito latente hoje em dia, por exemplo, com o perfilamento racial também no STF, a gente já discutia isso há muito tempo, sobre como o simples dizer foi ele não é suficiente para se indiciar ou condenar uma pessoa, e que não é pelo fato da polícia ter feito um anúncio ou uma coletiva de imprensa anunciando determinadas coisas que isso não é alvo de contestação, ou da metodologia que foi ali empregada, né? Tivemos aí... Acho que, Jennifer, se você me permite uma interferência na linha do que a gente... na linha do que a gente estava conversando, eu acho que dá para tornar isso mais perceptível para o público pelo seguinte: quando a gente tem alguém que faz uma cobertura especializada, essa pessoa acompanha esse assunto, né? Ela consegue, inclusive, numa coletiva, como você mencionou, perceber aquilo que é informação e aquilo que é discurso, aquilo que é narrativa, aquilo do que não faz muito sentido, né? Então, eu queria que você falasse disso, dessa importância desse olhar especializado, porque, por exemplo, vocês tiveram situações, uma coletiva, por exemplo, de uma autoridade policial que estava falando de alguma coisa sobre o caso Dom e Bruno, por exemplo, das mortes que aconteceram na Amazônia, portanto, bem longe de vocês, né? Vocês estavam em São Paulo, mas a coletiva estava acontecendo em São Paulo e vocês claramente conseguiram perceber como aquilo não fazia muito sentido e questionaram
sendo que a maior parte dos veículos não questionou, né? E questionar no sentido jornalístico da palavra, né? Contra-argumentar, mas aqui o senhor quis dizer o quê? Qual que é a prova que tem aqui, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais de como escolher um foco, já que tem alguns veículos que não conseguem abarcar todos os assuntos que tem na sua região, na sua cidade e tal, né? Como escolher o foco e virar a referência nesse foco acaba dando poder, no sentido positivo, né, da palavra, autoridade de fala para vocês, né? Ah, sim, desculpa até de ter me alongado, né? Que às vezes a gente perde um pouco o foco do fio da meada. Esse caso específico aconteceu mais ou menos em junho do ano passado, né? Tem uma delegacia aqui do centro de São Paulo que que o delegado era responsável pelas operações na Cracolândia. Então, eram operações muito midiáticas, porque todas que aconteciam, ele tinha uma delegada auxiliar que fazia um papel de assessoria de imprensa, chamava os jornalistas para poder acompanhar. E teve um dia que essa delegada barra assessora disparou assim para os veículos que tinha um homem se apresentado na delegacia dizendo que veio de Manaus e que ele tinha participado dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. E simplesmente passaram para a gente o teor do depoimento e disseram que iam estar disponíveis para uma coletiva mais tarde. A gente leu aquele depoimento e achou meio estranho, porque a gente começou a discutir entre si. Tem coisas erradas aqui. Tinha alguns detalhes que foram muito divulgados pela imprensa das investigações, tinha outros que não faziam sentido, como, por exemplo, a localização de um dos corpos teriam sido encontrados, que era muito distante do Vale do Javari. Ele tinha dado localizações que não faziam, não tinham conexão nenhuma, não tinha relação nenhuma com o caso. E quando eu passei a mandar para essa assessora perguntando que provas vocês tinham a respeito da participação dessa pessoa, se vocês escolheram outros elementos que pudessem fazer com que essa versão fosse de fato contundente com o que estava acontecendo, ela me disse que estava fazendo o papel dela de transparência, de se divulgar para a imprensa o que eles estavam fazendo. E aí foi chamada essa coletiva, eu fui lá e não deixaram a imprensa fazer perguntas. Só fizeram uma declaração, mas foi uma coletiva para a gente assistir, não foi para fazer pergunta, o que é muito estranho, porque coletiva é para a gente perguntar. E aí todo mundo saiu dali meio assim. A gente tinha mandado e-mail para a Polícia Federal, porque era responsável pelo caso, e depois, mais tarde, a própria assessoria da Polícia Federal falou que aquilo não fazia sentido, era uma versão muito desconexa, não tinha concretude com o que eles estavam investigando, e a foto dessa pessoa foi divulgada, essa foto de delegacia, né, com plaquinha, nome, RG, dados pessoais, o nome dessa pessoa foi divulgado, e assim, não teve nenhum questionamento a respeito do que foi realizado ali, e a gente desconfiou com base em dúvida geográfica, basicamente, né? Que é uma coisa que eu acho que falta muito nos jornalistas do Sudeste, né? De se achar muito centro do universo de alguma forma, né? De não ter esse parâmetro de pensar, poxa, como é que funciona o lugar que está acontecendo tudo isso e qual que é o link que tem aqui com São Paulo, né? E esse desconhecimento, ele também gera e conhecer o perfil, né? Conhecer o perfil da delegacia, o perfil né, do tipo de atuação também faz diferença, né, nesses casos. Você também falou de algumas coisas que eu queria pegar ganchos para a gente ir falando. Você falou das questões de denúncia e o trabalho da Ponte, por exemplo, a Ponte tem um trabalho muito relevante nessa questão das prisões indevidas, né? E também do uso de fotos em delegacias, né? Como isso acontece. Mas tem gente que acha que jornalismo investigativo é só jornalismo de denúncia.
E muitas vezes o jornalismo investigativo, na verdade, ele é aquele que aponta caminhos, aquele que, né, apresenta panoramas, cenários, né, que ele consegue fazer com que a gente mergulhe num assunto com a profundidade adequada, né? E nesse ponto, a Ponte muitas vezes faz alguns conteúdos, como cartilhas, guias, né, que não são de denúncia e servem de informação para as pessoas num outro sentido. Vocês, por exemplo, fizeram um material sobre identificação de viaturas, como identificar uma viatura, e eu confesso que na sexta-feira eu estava vendo um telejornal e teve uma viatura falsa que foi usada num roubo, ou numa tentativa de roubo, e ela era muito parecida com a viatura verdadeira, digamos assim, e para mim, eu na hora lembrei do guia de vocês, né? Porque veja como é importante, o porteiro do prédio desconfiou das pessoas que estavam vestidas de policiais, que chegaram no prédio com uma viatura, e não deixou os policiais entrarem. E não é porque ele estava desrespeitando autoridades, ele só pediu documentos. E ao pedir documentos, os caras recuaram, né, e tal. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa questão de não só fazer denúncias, mas também de informar, né, no sentido mais amplo, como isso também é um trabalho aprofundado e pode ter resultados. A gente percebe que é uma seara muito de desconhecimento de direitos, né? Acho que tanto para a gente, que é jornalista, que acaba não tendo esse tipo de formação, né? Como é que funciona o sistema judiciário, como é que funciona uma prisão até chegar na delegacia. Então, a gente tenta sempre nas matérias trazer esse... são mini guias, né, dentro das matérias, querendo ou não, né? Não são todos que têm ilustração, o passo a passo, mas a gente acaba tentando fazer com que as pessoas também sejam sujeitos da própria história, né? Então, quando a gente trouxe, por exemplo, o guia de se filmar policiais, porque filmar abordagem não é ilegal, a gente também leva em consideração os contextos sociais que essas pessoas estão, né? Então, filme se você se sinta seguro, veja qual o cenário que você está, se tem outras pessoas, como filmar de um jeito que não te coloque em risco, também não coloque em risco outras pessoas, né? Porque não é só filmar e jogar na internet, né? Tem todo um cuidado que precisa ser feito. E essa questão das fardas da viaturas é algo que era muito comum, porque aqui na Polícia de São Paulo, por exemplo, que é o guia que a gente fez, tem muita polícia, né? Dentro da militar, especificamente, né? Tem vários uniformes diferentes, vários tipos de viatura, e às vezes a pessoa não sabe que o númerozinho que está ali pode servir de uma base de uma denúncia que ela pode fazer depois, na corregedoria, no Ministério Público, porque não é só a farda do policial que precisa estar identificada, né? E aí a gente também está trazendo essas questões de tentar fazer matérias mais didáticas também, né? O que é o auxílio reclusão, o que é a redução de danos, como é que funciona uma abordagem policial, o que pode, o que não pode. Então, são coisas muito, assim, que a gente coloca muito com simples, né? Mas a partir do momento que você tem conhecimento do processo, desde o início até o final, você sabe o que é correto ou não. Então, é uma forma também de fazer com que as pessoas, a partir da informação, consigam exercer os seus direitos. E nessa lógica de regionalidades, né, tem pontos aí positivos dos dois lados para a gente pensar, né? Então, por exemplo, quando eu falei que a Ponte faz uma cobertura especializada, o que acontece é que, assim, quando vocês saem, por exemplo, do eixo São Paulo, aí, né, da região metropolitana, né, da Grande São Paulo, e cobrem alguma coisa que sai do lugar mesmo de vocês já cobrem com esse olhar. Então, também não é uma invasão, né? Obviamente que quem cobre a partir, vamos supor, aconteceu alguma coisa no Sergipe, né? Quem está cobrindo a partir do olhar do Sergipe tem alguns conhecimentos de quem são as pessoas, do que significa isso, disso, se isso é comum, não é comum, que não é muito, que vocês não dominam.
mas quem vem de fora também está um pouquinho mais, entre aspas, livre, né, para escrever o que quiser, para dizer o que quiser, sem muito medo de retaliações ali do território, né? E com um olhar de nicho também, né? Quando vocês cobrem direitos humanos, sei lá, na Bahia, vocês vão cobrir com uma experiência que vocês já têm, né? Sim, inclusive o caso do Genivaldo, se vocês pesquisarem no dia 25 de maio, quando saiu, a gente foi o primeiro veículo a chamar a situação do vídeo de câmera de gás, porque começou a sair na época Que é como... daquela pessoa que foi colocada na viatura da PRF, né? Isso, E acabou falecendo e tal, né? isso, foi asfixiada com um armamento menos letal. E as matérias que saíram nos sites do Estado eram um homem morre após abordagem. Aí a gente olhou aquilo ali e a gente falou, não é só isso que está aqui, né? Eu acho que também existe um certo receio de classificar muito claramente que é um abuso, né? De perder as fontes ou de criar uma animosidade com um político local, com alguma liderança local, né? Assédio judicial, que é o que acontece bastante, vocês acompanham bem. Isso. Então, eu acho que quando a gente viu que aquilo era uma tortura, né, a gente quis trazer para chamar atenção mesmo, assim, isso não é só uma pessoa que morreu depois de uma abordagem, uma pessoa foi asfixiada. Ela morreu numa espécie de câmara de gás. Então, a partir dali começou também a gente talvez não seja acreditado nesse sentido, mas também é um tipo de impacto porque a gente está como é que a gente pode dizer? Está Influenciando outros lugares alertando, também. isso, vocês, a partir da cobertura de vocês, porque homem morre em viatura, abordagem na PRF, talvez não virasse matéria no Jornal Nacional, talvez não virasse matéria em outros veículos aqui, sim, do Centro-Sul, né, que costumam dar essa abordagem nacional para os casos, né, e daí o assunto virou de conhecimento público, vamos chamar assim, né. Você me dá um gancho, Jennifer, para passar a bola para a Paula, porque assim, na revista Cenário, né, a Paula que trabalhou bastante fora do eixo Amazônia também, e tem um conhecimento nacional a partir do Bandidos na TV, né, da série da Netflix, mas que hoje tem esse olhar bastante para os estados da Amazônia, né, pela sua perspectiva local, quando a Jennifer fala da questão do medo, né, do receio de retaliação pelos políticos locais, né? E a revista Cenário já viveu isso em alguns momentos, né, Paula, com algumas tentativas judiciais, outras questões foram só nas redes sociais, mas isso não é menos importante, isso também é bastante importante. Políticos questionando reportagens que foram feitas pela revista Cenário, questionando, por exemplo, políticos que falam sobre, que destinam imóveis para parentes e coisas assim. Qual que é a dificuldade de fazer jornalismo regional investigativo e lidar com essas reações dessas autoridades? Eu vou começar um pouco falando de mim, da revista, rapidamente, só para fazer um contexto. A maior dificuldade, com certeza, é manter os financiamentos, né? Porque o financiamento ele existe para a gente pagar contas. A maioria de nós faz jornalismo porque gosta, não para ficar rico, imagino, né? Então, a gente tem uma folha, todo um custo operacional, e um dos principais problemas é dar independência às matérias e, muitas vezes, tendo que depender de uma publicidade pública. Fato, né? Não necessariamente depender como um todo, mas alguma parte. Mas eu comecei no jornalismo em 2005, né, fazendo cidade, jornalismo regional mesmo, comunitário, lá com a população, na rua, e eu sempre fiz muito cidades e polícia, então foi muito a minha área. Em 2009, surgiu a história do Wallace, que era, depois todo mundo busca no Google, quem estiver nos acompanhando, para ser mais rápido, mas ele foi um político local que, segundo a polícia, segundo o Ministério Público, mandava matar, segundo a polícia, né? Isso nunca chegou a ser provado, porque ele morreu antes da investigação ser finalizada, mas isso deu uma repercussão nacional e internacional. E
o depoimento dessa pessoa que delatou o Wallace foi justamente um traficante condenado, e por isso que a gente chama de traficante. E os jornalistas estavam ali, então quem estava ali conseguiu captar aquela informação, e a partir dali virou um boom. Muito bem, foi a partir disso que surgiu Bandidos na TV, que é um documentário da Netflix, mas eu não trabalhei só no Bandidos na TV. 2005 a 2019 foram 14 anos de jornalismo local, comunitário. Eu passei a fazer política por conta da repercussão que teve as matérias que nós fizemos em relação aos políticos ligados, que não era só o Wallace, tinha outros também, ligados ao caso desse crime organizado, né? Que, segundo a Força Tarefa, a polícia e o Ministério Público tinha. Então, não foi só o Wallace. Eu fiz várias matérias locais no interior do Amazonas, repercutindo o jornalismo comunitário. Então, em 2019, surgiu o Bandidos na TV, que ajudou muito na repercussão do meu trabalho, e a partir de 2020 veio a Cenário. No meio da pandemia, 15 de abril, surgiu a Cenário na internet, impressa e também em vídeo. E a partir disso, por conta da pandemia, os nossos trabalhos foram norteados muito em questões relacionadas à pandemia, naturalmente, né? Por conta disso. E, é claro, um dos principais problemas inicialmente antes eu era CLT, aí eu passei a empregar, então havia a necessidade de financiamento. Então, as empresas, havia empresários interessados num projeto que pudesse falar de Amazônia, e se juntar aos veículos que já falavam. A gente tem muitos bons veículos aqui em Manaus, muitos bons veículos no Pará, que já falam de Amazônia, então nós buscamos contribuir jornalisticamente com o nosso olhar, né, sobre a questão amazônica. E a Cenário, como ela veio no meio da pandemia, a gente começou a falar da pandemia. Então, assim, uma das primeiras capas foi justamente o fantasma. A gente está na internet, mas todo mês a gente imprime 70 páginas dos principais assuntos que rodearam a internet ou um especial. Então, assim, uma das primeiras capas foi o fantasma da Covid na Amazônia, risco de segunda onda é real, porque havia pesquisas que apontavam que não teria segunda onda em Manaus, porque, não sei se vocês lembram da imunidade de rebanho, tudo aquilo que matou muita gente. E nós fizemos um material reverso, né, ouvindo pesquisadores, tanto de um lado quanto de outro, mas a gente apontou que o risco de fomos um dos veículos. Isso foi contrário a muitos gestores, tanto na área municipal como estadual, porque o que se queria naquela época, junto com o governo federal? Dizer que já acabou a pandemia, vamos voltar todo mundo ao trabalho, o comércio estava tendo prejuízo, e nós colocamos aqui, não, tem risco. Lembrando que isso foi antes do caos do oxigênio. Isso foi antes. Exatamente. Foi em junho de 2020, 6 meses antes, foi dezembro, janeiro. E nós apontamos que poderia haver um caos no sistema público de saúde, porque nós não teríamos, segundo os pesquisadores, condição de atender todo mundo que fosse infectado, porque houve uma pesquisa. Só que essas pesquisas não eram divulgadas porque não era interesse da gestão pública divulgar. Então, nós divulgamos, eu acredito que foi um dos primeiros, se buscar no Google, acho que a matéria da Cenário, foram 2 jornalistas que fizeram, obviamente eu administrei tudo, mas elas que foram atrás, foi uma das primeiras, e isso teve uma repercussão negativa, não negativa para nós, mas para a gestão pública, porque não era aquilo que a gestão pública queria vender, né? E a gente dizia, olha, vamos continuar usando máscara, segundo os pesquisadores, pode haver a segunda onda, e veio a segunda onda, todo mundo sabe o caos que foi Manaus. E antes disso, durante isso, houve essa questão de dizer do tratamento precoce, e a gestão daqui estava alinhada ao governo federal. Então, havia compra. Tem gente aqui que está. A minha assessora disse: olha, já tem gente da gestão pública nos ouvindo. Não tenho receio nenhum de falar isso, que muita gente aqui de Manaus está aqui ouvindo. Mas eu não tenho receio nenhum de falar isso, não. É porque quando a gente fez o material, nós tivemos 15 processos, e aí estava a pesquisar no TJM, contrários ao nosso material, mas a gente ganhou esses processos, né? Porque era embasado, porque eles não queriam divulgar. 15. Caramba! Foram 15. Tudo de um gestor específico. Aí nós fizemos essa daqui, ó. Eles fizeram a Amazônia de cobaia, porque aqui qual foi o mês?
foi agosto de 2021, que já veio todos os dados de como muita gente morreu por conta do tratamento precoce. Tem gente que estava se tratando cloroquina em casa, entende? Por conta da orientação municipal. E a gente foi nos SPAs municipais e vimos que, na época, foram 3 meses de material. Eles receitavam cloroquina em janeiro a março. Então, as pessoas tomavam cloroquina acreditando que iam ficar boas. Isso, gestão pública municipal. E então, muita gente morreu por conta disso. E depois desse material, teve justamente um outro material onde nós fizemos material investigativo, no sentido de apurar, junto aos órgãos federais, bancários, sistema bancário, sobre o gestor da Prefeitura de Manaus, que chegou a doar casas para os próprios parentes. Só que teve todo um reverso sobre isso, porque isso teve uma repercussão depois da revista Cenário, e nós tínhamos parcerias a partir disso, depois que a Cenário começou a falar de assuntos muito polêmicos, a TV Cultura Brasil nos procurou para poder reproduzir nosso material, o UOL nos procurou, então eles reproduzem, quando obviamente, eles olham e veem, avaliam, eles reproduzem o nosso material, a gente acabou sendo gerador de conteúdo, e teve repercussão no Jornal Nacional, esse material dos apartamentos, também dá para pesquisar, revistacenário.com.br, aqui, mas você pode buscar no site também. E a partir disso surgiram outros processos. Era 5 processos a cada vez, gente. E hoje, quando alguém fala jornalista está sendo processado, tem 100 processos, eu já nem condeno mais esse jornalista, sabe? Porque vamos ver por que ele está sendo processado, quais são os interesses que ele está ali, de alguma forma, prejudicando, né? Porque a gente, tem sempre tantos processos. Hoje já demos baixa em vários, tenho 25 ativos, mas já chegamos a perto de 70. E que bom, cara da Cátia. Isso gera um prejuízo também financeiro para a revista, porque a revista poderia estar investindo em contratar mais pessoas, em equipamentos, e a gente acaba tendo que pagar advogados, porque um advogado não dá conta, né? Nós temos 2, já tivemos 3, e por conta desse material. Só que esse material específico do apartamento teve essa repercussão nacional, Jornal Nacional, Fantástico, e um chefe de gabinete que ganhava R$9.000 recebeu um apartamento popular, quando aquele apartamento era endereçado às pessoas que viviam em área de risco. Entendeu? Ou seja, é uma decisão, quando você fala assim, quando você começa a sua fala dizendo que a principal retaliação que existe é a questão do financiamento, porque, embora a gente faça jornalismo porque a gente gosta, mas a gente também tem que pagar as contas, né? É uma questão de uma decisão editorial de continuar falando de alguns assuntos que vão, eventualmente, gerar esse dissabor em algumas autoridades, né? Então, você fez esse percurso com a revista, né? E eu acho que é importante também falar da questão da crise Yanomami, né? Porque vocês mostraram a questão da crise Yanomami muito antes desse assunto virar um assunto nacional, de aqui no Sul, como no Sul e Sudeste, como a Jennifer falou, a gente ficar sabendo do que estava acontecendo. Vocês estavam alertando isso, né? E é muito caro fazer jornalismo na Amazônia, né? Porque o deslocamento é caro, tudo, né? A gasolina, tudo é muito caro, né? Então, é uma decisão editorial de fazer esse jornalismo que coloca esse dedo na ferida, né? Kátia, e a gente que tem tantos assessores de comunicação de Manaus que estão nos acompanhando, como jornalista independente, sabe que não é fácil, né? Em Manaus, na região norte como um todo, a gente ainda tem dificuldade de buscar caminhos e que não sejam muitas vezes, do fundo público. Que, inclusive, eu acredito o seguinte, esse fundo, ele é endereçado a todo mundo, e ele não deve ser pago só quem de alguma forma está elogiando o gestor. Ele é para divulgar serviços públicos e atender a população. É isso que eu compreendo, porque está lá na Constituição que a gestão pública tem que dar publicidade aos seus atos. Então, eu compreendo que eles fazem isso, principalmente em tese, né, Kátia? A gente sabe que nem sempre é assim. Mas, em relação aos Yanomami, a gente teve muito apoio de empresas que quiseram, de alguma forma, contribuir para mostrar isso. E nós tivemos aqui, em junho de 2021, olha, eu não tenho mais a revista aqui, porque ela esgotou. Ela é uma das mais vendidas no nosso site, vendidas porque a gente deixa no físico.
e ela é uma das mais solicitadas por todo o Brasil. Então, como a menina disse que ia pedir reposição do estoque, não tem no físico mais, ela esgotou totalmente, mas ela é de junho de 2021, genocídio Yanomami. Nós tivemos uma também, isso, junho de 2021, foi muito antes de tudo, da crise sanitária aparecer, porque, na verdade, isso aqui já vinha, acho que a crise mesmo, quando ela iniciou ali junto à pandemia, né? Eu acho foi quando realmente muitos indígenas de várias etnias morreram, inclusive 2 etnias foram extintas na Amazônia, e por isso a gente fez um especial Extinção Iminente, que era justamente mostrando a extinção de algumas etnias aqui na região norte. E ela é de março de 2021, que vem antes do genocídio Yanomami, né? Ou seja, antes do que estava acontecendo com os Yanomami, já aconteciam com outras etnias. E isso a gente recebeu o apoio de pessoas que também têm essa preocupação com os povos tradicionais. Isso é muito importante, né? A gente ter esse apoio. O Greenpeace nos apoiou muito para dar publicidade a isso. Eu gostaria de ressaltar, inclusive ele é um dos nossos parceiros, sempre ele está na revista, e eu vi assim um grande trabalho dele sobrevoando as áreas, levando jornalistas, quem tinha interesse de ir. Eu acho assim importantíssimo o trabalho que eles fizeram, porque eles chegavam onde a gente não conhecia, porque essas áreas da região amazônica elas são bem complexas de você adentrar, né? Você chega de barco, pega uma aeronave, pega uma rabeta, não, é muito difícil. Mas esse trabalho que nós fizemos dos indígenas foi muito com o apoio das jornalistas de Roraima, é importante lembrar. Então, nós mandamos também jornalistas para lá. E é interessante falar, Kátia, que nesse processo nós tivemos jornalistas que foram ameaçados de morte por garimpeiros. E eu não estou falando do garimpeiro que é explorado, não, aquele que está lá sendo explorado em trabalho análogo à escravidão. Não estou falando desse, não. Estou falando de quem financia, que geralmente eles não estão nem na Amazônia, estão fora daqui ou do Brasil. Então, eu tive que substituir jornalistas lá, pedi para um ir para lá, depois eu trouxe de volta, e eu ficava sempre com esse receio da vida dessas pessoas, né? Porque imagina, você está lidando com vidas, com famílias, e eu ficava sempre com muito medo disso. Então, além da dificuldade de você conseguir obter o financiamento para esse tipo de trabalho jornalístico, você está preocupado ali toda hora com vidas, né? Então, essa é uma das principais dificuldades de fazer jornalismo regional. Tem gente que fala assim, mas por que o jornalista não cobre? Por que não fala? Né? Esse jornalista vive lá naquela realidade, o filho vai para a escola, ele compra no mercadinho da esquina, né? Ele pode e deve fazer isso, mas ele tem que fazer com responsabilidade, se precavendo de todas as formas para não ter consequências, principalmente físicas, né? Gente, a gente vai se encaminhar para o final, né? A gente está aí nos últimos 2 minutinhos de painel. Queria relembrar aqui a campanha Adote um Leito, da Casa Hope. Tem esse QR Code aqui embaixo na tela, para quem puder fazer uma doação para essa importante instituição que auxilia crianças e adolescentes com câncer ou transplantadas, né? E queria pedir, então, nesse encerramento, dar 1 minutinho de considerações finais para a Jennifer e 1 minutinho para a Paula. Como eu falei, a gente poderia falar por horas sobre esses assuntos, mas, assim, 1 minutinho de considerações finais, pensando no nosso público, Jennifer e Paula. Quais são as oportunidades e os desafios, já que esse é o tema do painel, né? Como que você vê, como que você daria dicas para quem está nos assistindo aí nesse 1 minutinho final de cada uma? Nossa, falei 1 minutinho, muito difícil, né? Mas eu acho que a gente precisa muito se apoiar enquanto jornalismo independente, né? Então, eu acho que fortalecer esses veículos também, né? Porque a partir do momento que a gente consegue incentivar, seja financeiramente, seja espalhando a palavra, né? Divulgando, a gente consegue aumentar nosso escopo de alcance e, consequentemente, aumentar o número de pessoas que estão presentes nesses lugares, né? Eu acho que também procurar esses espaços, assim. Eu sei que é bem difícil você formular algo do zero, né? Mas tem, por exemplo, muitos mapas de jornalismo independente que foram criados,
tem o Cajueira, que é da região Nordeste, tem a própria Mapa do Jornalismo Independente, né, que pode estar ali perto de você, você às vezes não sabe, né, porque tem muita coisa acontecendo, mas eu acho que tentar buscar esses lugares como formas potenciais ali de buscar caminhos mesmo de como se especializar, como conhecer outras abordagens também para se enriquecer, né? Essa troca que a gente está tendo aqui agora também é muito importante. Eu acho que, assim, nesse um minutinho é o que eu consigo dizer. E eu agradeço muito pelo convite, né, para o fórum e a participação de vocês aqui também comigo, que me enriqueceu bastante. Legal, Jennifer. Paula, vamos lá. Quais as Olha, dicas de diretora que você tem? a dica de diretora, do ponto de vista para o repórter, é nunca acreditar em tudo que te falam. Eu achei muito interessante quando a Jennifer falou que nem tudo que se é colocado numa coletiva, nem tudo é verdadeiro. Ali há muitos interesses envolvidos e o repórter ele tem que estar desconfiado sempre, ali sempre. Né? Quando você vai fazer uma pauta, nunca visitar só um local, visitar outro, ouvir várias pessoas. Eu sei que isso é muito básico, mas às vezes a gente se esquece no mecânico do trabalho, aquela coisa, tudo, aí vai para uma coletiva, já que está ali, e se envolve mecanicamente, é porque é natural, né? Você tem umas factuais, pelo menos a cenário é assim, ela tem a factual e tem as especiais. As factuais, às vezes, não dá tempo, mas se a gente puder sempre estar desconfiado, é a principal dica. Já para essa questão de gestão, eu acredito que a rede de apoio é muito importante. Eu queria aqui, não é porque a Kátia está aqui não, mas a Abraja ela foi muito importante, principalmente quando a gente sofreu ataques por acompanhar os atos golpistas aqui no Amazonas. A Abraja sempre esteve conosco. Eu queria também lembrar a Samira de Castro, que é a presidente da FENAGE, ela também sempre nos apoiou por meio do Sindicato do Amazonas, Sindicato do Pará e Sindicato de Roraima, de jornalistas, profissionais. Então, essa rede de apoio aqui nos fortalece. Se você faz um jornalismo que acaba comprometendo o interesse, e se você está sozinha, é muito pior. Ter uma rede de apoio com o sindicato, com uma associação como a Abrage, é muito importante. E eu acredito que, para a gestão do jornalismo, isso é crucial para manter a equipe ali firme, unida. Porque, claro, vem aquela questão ali, meu Deus, eu estou sozinha fazendo, ninguém vê, ninguém ouve, quem me apoia. Existe, e é importante que a gente tenha esse apoio, até para mostrar para quem financia, olha, se você deixar de financiar, vai ser pior para ti. Deixa a gente te investigar, deixa a gente te fiscalizar, porque quem está na gestão pública está sujeito à fiscalização. Então, é importante ter esse apoio, e para quem trabalha em gestão, isso é a principal dica. Excelente, Paula. Com a sua deixa, eu gostaria de dizer a todos os jornalistas e todas as jornalistas que estão nos acompanhando, contem com a Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e fazer o nosso merchan rápido aqui. A gente está com um curso aberto de jornalismo investigativo, de graça, com professores excelentes. A gente já está com mais de 2.000 inscritos nesse curso, então entrem lá nas nossas redes sociais, no abrage.org.br, tem lá as informações desse curso de jornalismo investigativo para quem tiver para quem tiver interesse em se aprofundar mais, tá bom? Muito obrigada, gente. Valeu pela conversa, Jennifer, Paula, todo mundo do fórum. Continuem acompanhando. Tchau.